continuação do vídeo O que é Forex, e neste vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte técnica do Forex, utilizada para negociação no mercado Forex. Nós vamos começar aqui falando sobre o par de moedas, ok? Então, o valor da moeda é determinado pela sua comparação com a outra moeda. A primeira moeda do par é chamada a moeda base, e a segunda moeda é a chamada moeda de cotação. Quando você olha para o mercado e você visualiza os ativos que podem ser negociados no Forex, você sempre vai encontrar um par de moedas. Então você vai ter lá euro-dólar, libra-dólar, dólar-ien, AUD-USD, euro-ien, euro-dólar, né, como já está aqui. Então esses pares é que são negociados. E aí existe uma nomenclatura base, né, para você entender como é que funciona o mercado. Então, o que está em azul aqui é chamada moeda base, ou seja, a primeira moeda, né, que aparece no par de moedas é chamada moeda base, e a segunda moeda é chamada moeda de cotação. Então, tendo isso como informação, a gente vai prosseguir. Então, temos aqui a moeda base e a moeda de cotação. Então você observa o seguinte: se você olhar para um gráfico, né, numa plataforma de negociação Forex, você vai perceber que o gráfico pode estar caindo, pode estar subindo ou pode estar lateralizado. Aqui nesse exemplo a gente percebe uma queda, né, o preço está caindo, a gente chama de tendência de baixa. Nesse movimento de baixa ou de queda, duas coisas podem estar acontecendo. Primeira, um exemplo aqui, o euro-dólar, né? A moeda base euro pode estar perdendo valor em comparação com o dólar, que é a sua moeda de cotação. Nesse momento, então, já que o euro está perdendo valor, o preço cai. Em contrapartida, se o preço estiver subindo, ocorre o contrário, né? O euro-dólar pode estar ganhando valor em comparação ao dólar. O euro pode estar ganhando valor em comparação ao dólar. E o contrário também acontece, né? Nessa queda, o dólar pode estar ganhando valor em comparação ao euro, e o contrário também acontece, né? O dólar perdendo valor nessa alta, perdendo valor em comparação ao euro. Então, digamos, o euro ficou fixo lá e o dólar começou a ganhar força. Então, em comparação ao euro, o dólar ganha força, então o preço cairia nesse sentido. Se o dólar está subindo e o euro está caindo, então o preço cai. Se o euro está subindo e o dólar caindo, então o preço sobe. Nesta comparação deste par de moeda euro-dólar. Moeda base e moeda de cotação. Eles são inversamente proporcionais. O par de moedas, a moeda base e a moeda de cotação, são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. Se um fica fixo e o outro se movimenta, o preço vai realizar aquela movimentação do que está se movendo. Tendo esse conceito em mente, moeda base, moeda de cotação e essa movimentação, vamos para frente. Aqui é um exemplo real de uma plataforma, de um gráfico na plataforma de negociação MT4, MetaTrader 4. E aqui a gente percebe o seguinte: o valor do par de moedas mostra quanto da moeda de cotação é necessário para comprar a moeda base. Ou seja, nós estamos visualizando aqui o euro-dólar, né, o gráfico do euro-dólar, o preço está subindo. Então, observando aquela informação anterior, a gente percebe o seguinte: ou o euro está subindo em comparação ao dólar, ou o dólar está perdendo valor em comparação ao euro. O fato é que é o seguinte: esta cotação significa que para comprar 1 euro, eu vou precisar de 1 dólar e 7 centavos. Eu preciso de 1 dólar e 7 centavos, 1 dólar e 7 centavos para comprar 1 euro. Pelo menos 1 dólar e 7 centavos para comprar 1 euro. Quando a gente lê o gráfico e olha para a sua cotação, a gente sabe que para que eu possa comprar uma moeda base, eu vou precisar do valor da cotação da moeda de cotação.
ok? Bem simples, essa é a informação básica para nós podermos começar a olhar para os gráficos no MetaTrader, nas plataformas de negociação, e assim poder negociar no mercado. Agora vamos para um outro ponto técnico chamado de PIP. Uma informação super importante que você vai precisar muito durante sua vida de trader ou de investidor aí no mercado Forex. O PIP é a sigla que significa percentagem em pontos. E era o menor incremento de negócio no Forex. Hoje em dia, na maioria das corretoras, os preços são cotados com 5 casas decimais. Esse aumento de casa decimal veio principalmente por conta do aumento do volume financeiro no mercado, né? Então é muito dinheiro envolvido, muitos bilhões, né, trilhões por dia. Então foi necessário aí uma casa decimal a mais para poder ter um pouco mais de controle sobre esses valores, né? Tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né, do pão da padaria. O pão na padaria, né? Então você compra lá um pão por 1,20, pãozinho caro, né? E no Forex ele seria 1,20000, né? Então 1,20 seria 1,20 mais 0000, mais 3 zeros. Então são 5 casas decimais aí depois da vírgula, né? Então essa é assim, e o PIP é a quarta casa decimal. Nós consideramos o PIP a quarta casa decimal. A quinta casa a gente chama de pipete ou pontos, tá? Então a maioria das pessoas chamam de pontos, né? O nome correto seria pontos, mas aí um nome carinhoso é o pipete, né? Os traders chamam de pipetes, porque é o PIP pequeno, digamos assim, né? É o PIP pequeno, é o pipete. Então, galera, os mais chegados aí do fórum chamam de pipetes, mas o nome correto seria pontos. Então nós temos a quinta casa decimal aqui em verde seria o ponto e em vermelho a quarta casa decimal o PIP. Tá? Então esse termo você vai usar muito durante toda a vida de trader, né? O negociador no mercado Forex aí. O PIP, pipete, pontos, ok? Aqui uma explicação mais detalhada. Temos aqui o euro, dólar, né? Ele tem 5 casas decimais. Nem sempre os papéis, né, os pares de moedas vão ter 5 casas decimais. Nesse exemplo aqui, o euro e ien tem 3 casas decimais. Né? Então, aqui no euro dólar, que tem 5 casas decimais, ó, a penúltima casa é o pipete, né, a quarta casa decimal, e a última a penúltima é o PIP, e a última é o pipete, né, a fração do PIP, o pipete ou o ponto, tá bom? E no caso do euro e ien, por exemplo, né, que tem 3 casas decimais, vai ser da mesma forma. A penúltima casa decimal é o PIP e a última casa decimal é o pipete ou ponto, que é a fração do PIP, ok? Então essa informação tem que ficar bem fixa. Caso você tenha dúvidas, volte o vídeo aí, repetindo e ouvindo a informação. Então, continuando aqui no PIP, né, dando um exemplo, se o euro-dólar se mover de 1,3410 para 1,3415, ele se moveu 5 pips. Veja que a minha leitura do valor do papel, da moeda, ela tem um ritmo, né? 1,3410. Isso eu leio dessa maneira para poder facilitar a interpretação do PIP e do ponto, né, do pipete lá. Por exemplo, 1,3410 para 1,3415, eu já sei que tem 5 pips de diferença, né, de 10 para 15 são 5, então eu leio mais rapidamente. Se eu ler assim, 1,3450 para 1,3450, aí já fica mais difícil a leitura. Então se eu leio pausadamente 1,3410 para 1,3415, fica mais fácil a leitura e rapidamente a gente consegue fazer a conta, né? Então, no caso aí, ele se moveu 5 pips, ele se moveu 5 valores na penúltima casa decimal.
Se o euro-dólar, no exemplo, aumentar 1 centavo em valor, né, de 1,3410 para 1,3510, ou seja, ele aumentou 1 centavo, na verdade ele subiu 100 pips. Né? Então, se você contar ali da penúltima casa decimal como se fosse a unidade, e a antepenúltima, a dezena, e a antepenúltima, que aí seria o centavo, como centena, né? Então, como ele moveu um valor aqui, uma unidade nessa casa decimal, então ele moveu, na verdade, 100 pips. Né? Então, você começa a contar pips da penúltima casa decimal. Então, essas continhas a gente vai precisar fazer sempre aí no mercado, todos os momentos, todo dia, toda hora que você estiver olhando para um gráfico, olhando para um valor de um par de moedas, né? Você vai precisar fazer essas contas para ter informação de pips, quanto andou, quanto deixou de andar, ele subiu, por exemplo, ele subiu 5 pips, desceu 10, o preço hoje teve um aumento aí de 150 pips e um pullback de 30 pips. E aí você pegou ele, comprou nesse nível, e aí depois de 30 pips você fechou o trade com um lucro aí de lucro líquido de 25 pips. Então é mais ou menos assim a conversa de um trader durante o dia, né? Então, sobe tantos pips, desce tantos pips, comprou tal valor, e isso resultou em tantos pips de lucro, tantos pips de prejuízo. É dessa forma que nós conversamos e nos entendemos no Forex quando estamos falando de negociação. Ok? Aqui embaixo nós temos outro exemplo. Se o par euro-dólar se mover de 1,3411 para 1,3418,7, quantos pips ele se moveu? Faça a continha, dá uma pausa no vídeo, se você tiver com dificuldade, para poder responder, e a resposta seria 7,7 pips, né? Ele andou ali, ó, 8,7 menos 1,0, né? Então, as últimas duas casas decimais, 8,7, né? Menos 1,0. Então, daria 7,7 pips, ok? É assim que a gente faz a continha bem rápido, né? Pega as últimas duas casas decimais ali e já tem rapidamente o valor, tá bom? Então, espero que esse conceito de pips esteja claro, como é que a gente calcula, como é que a gente visualiza rapidamente, né? Moeda base, moeda de cotação, ok? Então, aqui a gente tem uma visão, uma tabela de volatilidade, pips por dia, né? Quanto que um papel anda durante um dia. Então, por exemplo, a gente pegar lá o topo, o GBP-NZD, ele anda em média por dia 245 pips. Né? Se a gente pegar aqui embaixo o euro-dólar, por exemplo, está aqui, euro-dólar, 96,25 pips. Então ele anda em média, ou está andando em média por dia, né? Porque essa é uma amostra dos últimos 3 meses. Então, nos últimos 3 meses, em média, o euro-dólar andou 96,25 pips por dia. Né? E se eu pegar lá em cima o libra-dólar, por exemplo, ele andou 147 pips em média por dia. Então, essa informação de pips vai nos perseguir o tempo inteiro e ela acaba sendo natural, né? Para a gente saber quanto andou, quanto ganhou, quanto perdeu em cada trade ou no dia. Essa informação é importantíssima, ok? Então, inclusive você pode utilizar essa tabela de volatilidade para escolher o papel que você quer trabalhar, né? Se você precisa de muitos pips durante o dia, você vai ter que procurar por papéis ou pares de moeda, né, que andem bastante e que te atendam no horário de negociação que você precisa, ok? Então, espero que essas informações tenham ajudado e esse é o básico do Forex. Então, isso que é o mercado Forex, tá bom? Então, até a próxima.